Como seria ótimo se em todos os casos não resolvidos houvesse uma maneira de as vítimas ainda se comunicarem e nos contar o que aconteceu e quem foi responsável por sua morte. Bem, e se isso fosse possível? Existem poucos, mas raros casos em que as vítimas supostamente se comunicaram com seus entes queridos. Algumas dessas histórias foram registradas em artigos de jornal, e também seus suspeitos foram levados à justiça, enquanto os espíritos das vítimas trouxeram pistas do além. Talvez suas almas simplesmente não quisessem seguir em frente até conseguirem sua vingança. Coincidência ou não, a maioria das vítimas eram mulheres. Será que os espíritos femininos têm uma conexão mais forte com o mundo físico, ou apenas uma missão árdua com a impunidade? No reino dos mistérios não resolvidos, a história de Teresita Bassa se destaca como um enigma assombrado que transcende os limites do comum. No final da década de 1970, Chicago foi envolvida por um caso de assassinato que desafiou a explicação, até que em uma reviravolta extraordinária, trouxe um elemento sobrenatural para a investigação. Imagine um cenário onde o próprio espírito da vítima serve como uma força orientadora, levando os detetives por um caminho que nunca poderiam ter imaginado. Bem, é exatamente isso que aconteceu. O espírito de Teresita Bassa, através da possessão de uma mulher chamada Remy Chua, tornou-se uma aliada inesperada na resolução de seu próprio assassinato, fornecendo visões arrepiantes do além e levando à prisão do próprio assassino confesso. Esta história arrepiante desafia não apenas a nossa compreensão do crime e da justiça, mas também mergulha na linha do que é real e o que é sobrenatural, se tornando um caso que continua a intrigar e a mistificar até os dias atuais. Teresita Bassa, nos anos 60, decidiu sair das Filipinas para os Estados Unidos com o sonho de estudar música. No entanto, seus interesses evoluíram, a levando a explorar as complexidades do corpo humano. Ao se estabelecer em sua nova pátria, ela conseguiu um cargo como terapeuta respiratória no Hospital Edgewater, localizado perto de Chicago. Apesar de seu trabalho exigente, Teresita continuou com seus estudos visando um mestrado em música. Colegas e amigos a caracterizavam carinhosamente como uma pessoa brilhante, porém recatada, abraçando um estilo de vida mais discreto. Em um dia típico de 21 de fevereiro de 1977, Teresita seguiu sua rotina, trabalhando no hospital até às 5:30 da tarde. Ela nem imaginava que a morte já a rondava. Algumas horas após chegar em casa, seus vizinhos sentiram o cheiro de fumaça no ar, mas ainda não tinham ideia da tragédia que se desenrolaria a seguir. Os serviços de emergências foram alertados e tanto a equipe de bombeiros quanto a ambulância seguiram para o local. E assim que chegaram, identificaram de onde as chamas estavam vindo. E era do apartamento de Teresita, que a essa altura já ardia em chamas. Um incêndio havia sido iniciado, aparentemente ocultando uma verdade mais sinistra. Ao entrar no apartamento de Teresita Bassa, os bombeiros demoraram alguns minutos para controlar as chamas, mas assim que conseguiram deixar o local seguro novamente, fizeram uma descoberta sombria. Entre os destroços carbonizados, o corpo sem vida de Teresita foi encontrado, nu e aparentemente escondida abaixo de seu colchão. Rapidamente, as autoridades foram chamadas ao local, onde deduziram que o assassino havia orquestrado o incêndio, possivelmente para apagar quaisquer pistas potenciais deixadas para trás. Apesar das suspeitas iniciais de agressão sexual devido ao seu estado desprotegido, os resultados da autópsia posteriormente contradiziam essa teoria. A ferocidade do incêndio consumiu a maioria dos itens do apartamento, deixando os investigadores com poucas evidências para desvendar aquele crime cruel.
Curiosamente, Teresita parecia levar uma vida tranquila, sem inimigos conhecidos ou em atividades ilegais. Uma conversa telefônica com sua amiga Ruth Lobby ofereceu apenas um vislumbre dos momentos finais antes da tragédia. Embora nunca tenha sido revelado a identidade da pessoa, a única outra pista deixada para trás foi uma anotação em um bloco de notas que dizia: compre ingressos para o teatro, AS. Deixando os investigadores às cegas em busca por respostas. Apesar dos esforços incansáveis dos investigadores, o caso desconcertante parecia sem solução devido à falta de provas. Os amigos da mulher de 48 anos permaneciam sem informações sobre quem poderia ter qualquer coisa contra ela, e até mesmo seus vizinhos não conseguiam oferecer pistas sobre atividades incomuns naquela noite sombria. Em abril de 1977, a investigação parou de progredir, e o caso do assassinato de Teresita Bassa ficou mais difícil de ser resolvido. Entretanto, em uma reviravolta surpreendente, em agosto, Joseph Statula, o detetive encarregado de seu caso, recebeu uma dica da polícia nos subúrbios de Evanston. A informação dizia a respeito de um homem chamado Alan Showery, um colega de trabalho do Hospital Edgewater, o mesmo local de trabalho da vítima. O que tornou essa pista ainda mais intrigante foram as iniciais AS do suspeito, que coincidiam com as encontradas no bloco de notas no apartamento de Teresita. Mas como a polícia de Evanston descobriu sobre Alan, permaneceu um enigma, levando o detetive Joseph a entrar em contato com o Dr. José Shua, a fonte dessa dica incomum e de onde ele obteve a informação que estava prestes a chocar e confundir a todos os envolvidos. Dr. José, juntamente com sua esposa Remy, haviam imigrado para os Estados Unidos das Filipinas e residiam em Chicago. Inicialmente hesitantes em divulgar sua história, com medo da descrença das autoridades, eles finalmente se abriram para o detetive Joseph. Movidos por um senso de urgência, Dr. José contou sobre seu estranho incidente. Sua esposa Remy havia se levantado abruptamente da sala de estar e vagado para o quarto em um estado de transe. Alarmado, Dr. José a seguiu e a encontrou deitada na cama, falando com uma voz diferente e usando o idioma nativo deles, o tagalo. Quando ele perguntou para sua esposa o que estava acontecendo, ela respondeu: Ako Teresita Bassa, que significa Eu sou Teresita Bassa. Esta revelação adicionou uma camada mais arrepiante a um caso que já era desconcertante. Dr. José se encontrou imerso em um encontro surreal e arrepiante dentro de sua própria casa. Inconsciente do assassinato de Teresita Bassa, ele se envolveu em uma conversa com sua esposa Remy, que parecia estranhamente diferente, ou possuída, melhor dizendo. Em uma reviravolta inexplicável, Remy se identificou como Teresita, revelando toda a história macabra de seu trágico fim. Segundo ela, um homem chamado Alan Showery, a quem ela considerava um amigo, havia entrado em seu apartamento. Tragicamente, sua amizade era apenas uma fachada, pois o homem que aparentava ser seu amigo, na verdade tinha outra intenção, e deu fim à sua vida em um ato brutal de violência. Essa revelação bizarra deixou o Dr. José atordoado e perplexo ao mesmo tempo. Após esse episódio, Remy voltou ao seu estado normal, e eles enfrentaram juntos a natureza surreal daquele encontro. Remy confessou ter encontrado Teresita uma vez ou outra no hospital, mas nunca formaram nenhum tipo de vínculo próximo devido aos seus horários de trabalho serem diferentes. Temendo a descrença e de serem taxados como ridículos, o casal optou por manter esse incidente inexplicável em segredo, mantendo aquelas novas revelações apenas para si mesmos. Porém, com o passar dos dias e seu assassino impune e seguindo sua vida como se nada tivesse acontecido,
Teresita Bassa não desistiria e se revelaria novamente em um encontro subsequente. Mais uma vez, através do corpo de sua esposa, ela implorou ao Dr. José por ajuda. Durante essa interação, ela revelou informações cruciais que os investigadores precisavam para condenar o seu assassino. O espírito de Teresita revelou que Alan havia roubado suas joias e um raro anel de pérola muito específico e presenteado sua namorada com seus objetos furtados. Um detalhe muito importante e desconhecido até aquele momento pelas autoridades. Essa revelação abalou o Dr. José e as visitas de Teresita persistiriam, levando ao casal a tomar uma decisão que mudaria todo o curso da investigação e colocaria atrás das grades o assassino de Teresita Bassa. Convencidos da urgência e autenticidade das mensagens, resolveram que já era hora de compartilhar sua experiência com a polícia. Mesmo arriscando suas carreiras, pois poderiam ser taxados como loucos e ridicularizados por todos, mas sabiam a importância vital daquelas informações para o caso. Na delegacia, Remy revelou uma história assustadora. Ela afirmou que Alan havia ido até o apartamento para consertar a televisão de Teresita. Mas em determinado momento, ele parou o que estava fazendo e a atacou impiedosamente. E em seguida, roubou suas joias e ateou fogo no apartamento para apagar qualquer rastro de sua presença ali. Os detetives Joseph Stachula e Lee Ippen levaram a sério as alegações de Dr. José e sua esposa, especialmente considerando que as iniciais do acusado correspondiam às encontradas no bloco em cima da mesa. Entretanto, essa conexão inexplicável parecia conter mais enigma do que qualquer explicação racional poderia oferecer. Detetive Joseph, acostumado ao submundo de Belmont, lidava com cafetões, prostitutas e traficantes de droga. Mas o envolvimento de Dr. José e sua esposa marcava uma partida notável de sua rotina usual. O casal era educado e sofisticado, residiam em uma área nobre da cidade. Eram profissionais respeitados e nada em suas vidas apontava para uma mentira ou um motivo para inventar tal fantasiosa história. Sem outras pistas para seguir, ele ouviu atentamente as estranhas alegações e, em seguida, decidiu investigá-las. Armado com uma pista incrível, o detetive confrontou Alan, que inicialmente negou qualquer envolvimento na morte da mulher, apenas admitindo conhecê-la. Mas sua narrativa logo vacilou, pois ele trabalhava como técnico respiratório no mesmo hospital onde Teresita Bassa trabalhava como terapeuta. Quanto ao que levou essa aproximação entre os dois, ficou claro nas suas alegações a seguir o que fez dele parecer uma pessoa ainda pior do que realmente aparentava. Pois o técnico de enfermagem passava por problemas financeiros. E Teresita, sabendo disso, ofereceu generosamente algum dinheiro em troca de serviços ocasionais em seu apartamento. Conforme o homem ia fazendo suas revelações, sua história ia se encaixando perfeitamente com o que o espírito de Teresita havia dito ao Dr. José durante suas aparições. Mas a peça fundamental que faltava, e foi uma evidência marcante para o caso, estava no dedo da noiva grávida de Alan, Ianca Camlock, que o acompanhava. Um anel de pérola, exatamente como descrito por Dr. José, que se assemelhava muito ao que havia sido roubado. Ao ser questionada, Ianca afirmou que Alan havia comprado e lhe presenteado com o anel. Uma alegação que posteriormente foi desmentida pela família de Teresita, confirmando sua autenticidade como item roubado da vítima, já que era uma joia que estava na família há gerações. À medida que as evidências se acumulavam contra ele, Alan sucumbiu ao peso da culpa, confessando seus atos hediondos. Sua ideia inicial era apenas o furto, mas a situação se descontrolou, o levando a cometer o ato repulsivo para ocultar o seu crime. Ele então encenou uma cena horrível,
despir o corpo de Teresita e incendiar seu apartamento, tentando assim desviar qualquer rastro de seus atos. Mas dias depois, esta narrativa distorcida tomou uma virada ainda mais surpreendente, quando Alan retirou sua confissão anterior. Ele alegou que a polícia havia recorrido à ameaça de prender a sua parceira grávida, Ken Locke, a menos que ele admitisse o crime. Seu advogado montou uma defesa vigorosa, argumentando que a acusação de assassinato deveria ser descartada. Seu advogado destacou que a prisão de seu cliente dependia exclusivamente das alegações desconcertantes de Dr. José, afirmando ousadamente que nunca nenhum homem havia sido preso por causa de um encontro sobrenatural. A polícia nunca antes tinha sido informada de um nome de um criminoso por uma voz do além. No entanto, o juiz decidiu que o julgamento deveria prosseguir, mergulhando o caso em um enigma ainda mais profundo. Em uma comitiva de imprensa, o porta-voz do escritório do promotor disse: o julgamento se tornou um espetáculo sensacional, estampando manchetes como: matéria essa que também foi para o Washington Post, que já era um jornal muito respeitável naquela época. Mas infelizmente, o drama no tribunal terminou em um julgamento anulado, já que o júri permaneceu dividido, incapaz de chegar a uma decisão unânime. Em uma reviravolta inesperada, enquanto os preparativos para um novo julgamento estavam em andamento, Alan mudou abruptamente sua declaração para culpado. E assim, ele foi condenado a 14 anos por acusações que incluíam assassinato, roubo e incêndio criminoso. Mas a pergunta que permaneceu foi: uma voz do além realmente influenciou em sua condenação, ou havia uma explicação mais racional em jogo? A conexão entre Dr. José, sua esposa e Alan em seu local de trabalho, o Hospital Edgewater, levantou especulações. Alguns sugeriram que o doutor poderia ter descoberto informações comprometedoras sobre Alan durante suas conversas com colegas de trabalho. Além disso, rumores circulavam de que Remy nutria ressentimento contra Alan, supostamente devido a reclamações que ela havia feito sobre a falta de ética e comprometimento em seu trabalho. Entretanto, mesmo em meio a essas conjecturas, a verdadeira natureza dos eventos sobrenaturais permanecia envolta em mistério. Durante o julgamento, os advogados de Alan tentaram pintar Remy como a verdadeira responsável, sugerindo que ela havia vendido as joias para ele, explicando assim como foram parar com sua noiva. Eles argumentaram que Remy havia inventado toda a história de possessão após perder seu emprego no hospital. No entanto, Remy nunca foi considerada nenhuma suspeita na investigação. E além de tudo, tinha uma vida muito estável e nada em seu passado que fizessem levar a isso. E todas suas informações foram mantidas como recebidas através de vozes do além. Após o julgamento, os Shua escreveram um livro intitulado Uma Voz do Além, junto com sua amiga Carol Marcado, refletindo sobre o caso. Depois disso, as vidas dos Shua gradualmente voltaram ao normal. Nos anos seguintes, após o assassinato e julgamento, levaram uma vida tranquila, e Remy nunca mais experimentou eventos sobrenaturais. Alan foi libertado da prisão em 1983, apenas 6 anos após a morte trágica de Teresita Bassa. Depois disso, nunca mais ouviram falar dele e levou uma vida totalmente em anonimato. O caso de Teresita Bassa é uma mistura única de elementos misteriosos e comuns, onde o sobrenatural se entrelaça com o mundo real de investigação criminal. Através do curioso meio de possessão, o Dr. José Shua e sua esposa Remy forneceram aos investigadores uma pista que reabriu o caso, resultando na captura de Alan Shorey, o homem responsável pelo brutal assassinato de Teresita Bassa. Embora os céticos possam questionar o aspecto sobrenatural, os fatos do caso não podem ser ignorados.
As joias e as iniciais anotadas em seu bloco de anotações convergiram para implicar Alan, dando credibilidade às informações canalizadas através da Sra. Shua. Apesar da natureza inexplicável da dica inicial, o investigador experiente afirmou que, embora não tivesse convencido exatamente de como a informação foi recebida por Dr. José, ele estava convencido de sua autenticidade com base nas evidências posteriormente descobertas no tribunal. Em meio às manchetes sensacionais e intriga pública, a condenação de Alan Shorey, ainda que após um julgamento anulado, trouxe um semblante de justiça. Entretanto, questões permanecem sobre as motivações e as circunstâncias que cercam seu trágico fim. O caso permanece como um mistério intrigante na história do verdadeiro crime, desafiando nossa compreensão da justiça, da vida após a morte e do inexplicável. Apesar de os procedimentos legais terem sido encerrados, as repercussões desse caso extraordinário ainda ecoam, nos deixando com um sentimento duradouro de fascínio e perplexidade. E você, já conhecia esse caso? Acha que realmente as informações foram recebidas através de vozes do além? Deixe sua opinião nos comentários. E é claro, se gostou, não deixe de apoiar o canal com seu like. Por hoje é só, mas nos vemos em breve, no próximo vídeo.